Padre, o que é um pecado mortal? Santo Agostinho, quando ele pensa na relação entre o homem e Deus, e também quando ele olha para o mundo no qual ele vivia, ele diz assim: dois amores fundaram duas cidades. O amor de si até o desprezo de Deus fundou a cidade terrena, né, que tem a Satanás como chefe. Essa cidade ela vai ser punida e lançada no inferno, e não haverá glória nenhuma para ela. E o amor a Deus até o desprezo de si fundou a cidade de Deus. Essa cidade tem como chefe e rei a Nosso Senhor Jesus Cristo, e essa cidade ela será glorificada e permanecerá junto de Deus. Pecado mortal ou simplesmente pecado é a mesma coisa. No sentido técnico da palavra, um pecado, ele é um pecado mortal. O pecado mortal, ele tem, digamos assim, duas ações que lhe são próprias. Uma ação é o desprezo de Deus, que Santo Agostinho ou Santo Tomás de Aquino chamam de bem imutável, e a segunda ação é uma volta às criaturas. Volta em que sentido? No sentido de que você vira as costas para o seu Criador e se apega às coisas da concupiscência. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que é o apego às criaturas. Esse amor de si até o desprezo de Deus, ele é esse apego às coisas criadas. Então, o meu bem não está no bem supremo que é Deus, mas está nas coisas que me são inferiores, mas me trazem prazeres sensíveis. Por isso, o pecado grave, ou simplesmente o pecado, ele tem duas características. A primeira característica é que o pecado, na sua essência, é uma ofensa a Deus. E a segunda característica é que o pecado, ele se constitui materialmente de faltas. Essa ofensa a Deus, ela aparece no pecado grave pela desobediência às suas ordens. Então, as faltas ou as falhas são ações que não alcançam a sua perfeição. E a ofensa a Deus se encontra no fato de que o sujeito ele põe como fundamento da sua própria ação o seu desejo e não a vontade do Criador e Senhor de todas as coisas. Também, quanto à questão das faltas, nós vemos que uma das características do pecado grave é que, pelas faltas ou falhas, se introduz na realidade criada por Deus desordem, desarmonia e corrupção. E por isso que o pecado grave, aparecendo isso no início ou só depois de um tempo, todo pecado grave ele é de fato uma obra má, uma obra na qual falta amor. O pecado mortal ele exige que o sujeito ele tenha agido segundo a razão. Então, o pecado mortal ele não é um simples sentimento que brota, um pensamento que aparece. Exige que o sujeito ele tenha intelectualmente contemplado uma malícia no ato e mesmo assim tenha tomado uma decisão e feito um mal. E o que seria um pecado venial? Então, um pecado venial, ele tem como característica não desviar a pessoa do seu caminho até Deus, da sua união a Deus e ao próximo. Então, a característica do pecado venial é que o pecado venial não é, no sentido preciso, um pecado propriamente dito, porque o pecado venial ele não faz com que se rompa
com o amor a Deus e com o amor ao próximo. Uma das características do pecado venial também é que ele carece de uma razão desobediente. O pecado venial, ele tem, digamos assim, a sua matéria não numa desobediência explícita às leis de Deus, tá? Mas numa ação que não cumpre perfeitamente a sua finalidade. Um exemplo de pecado venial. O alimento foi feito para que nós comamos e tenhamos saúde para cumprir os nossos deveres para com Deus e para com o próximo. Quando nós ficamos beliscando um chocolate, um doce, uma fruta, qualquer coisa, sem que aquilo tenha uma finalidade própria, a não ser nos dar prazer e saciar os nossos desejos, nós estamos cometendo um pecado venial. Outro exemplo, a relação sexual. A relação sexual, ela tem como finalidade própria a procriação. Quando a relação sexual ela é realizada não com essa finalidade racional, mas para, como diz São Paulo, diminuir o fogo da concupiscência, esse ato, por mais que seja feito entre um casal, não haja nenhuma ilicitude na relação sexual, esse ato ele é um pecado venial. Por quê? Porque ele não cumpre a sua finalidade. Esse ato ele não chega a romper o amor para com o próximo, porque não está havendo, por exemplo, entre o casal o uso um do outro, mas ele não chega a atingir a finalidade própria daquilo para o qual ele foi criado. Então, o pecado venial, eles são chamados de pecados perdoáveis por causa da fraqueza da natureza humana. Essa nossa fraqueza, ela faz com que nós cometamos alguns atos que não são contra a caridade, mas que também não são atos perfeitos. Muitas coisas que nós não vemos como pecado venial, como ficar comendo de maneira desmedida, dormindo além da conta, o casal mantendo relações sexuais simplesmente porque está com desejo, e outras tantas coisas são considerados teologicamente como pecados veniais. E como diferenciar, padre, na prática, um pecado mortal de um pecado venial? Então, na prática, você diferencia um pecado venial de um pecado mortal pelos 10 mandamentos e pelos 5 mandamentos da igreja. Ali você diferencia. Então, por exemplo, se eu racionalmente decidi não ir à missa, terceiro mandamento, eu pequei gravemente. Se por alguma falha minha numa viagem, eu não prestei atenção ou não, pelo menos busquei com diligência descobrir onde havia uma missa, em tal ou qual local onde eu estava, e chegou na hora e eu não consegui ir na missa porque não achei, então eu pequei venialmente. Todos os 10 mandamentos, quando feitos com consciência, quando você vê ali o poder da razão, você vê um desvio do caminho até Deus. Então todos os 10 mandamentos são pecados graves. Alguém poderia dizer, tá, mas e cobiçar as coisas alheias também é um pecado grave? Claro, também é um pecado grave. E alguém diz, mas por quê? Porque Jesus, ele diz no Evangelho, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, por mais que o sujeito, quando ele cobice, só cobiçando ele não tenha nada, ele não tem porque ele não teve a oportunidade, não porque ele não desejou. Isso vale também para o 9º mandamento. Alguém pode perguntar, mas por que o 9º mandamento
ele é pecado se eu não cometi nenhum ato em relação àquele homem ou àquela mulher a quem eu desejei. E a resposta é muito simples, você não fez nada porque não teve oportunidade. Porque se você tivesse, você teria feito. Então, mesmo aqueles pecados nos quais se presta pouca atenção, eles são pecados graves. Movimentos desordenados da nossa alma, como por exemplo uma irritação que não chega a termo, é pecado venial. Esquecer de rezar num dia é pecado venial, tá? Porque essas coisas não chegam a romper com a caridade. E os pecados veniais, eles devem ser confessados também? Os pecados veniais, por lei, não é necessário confessá-los, mas já que a lei ela é para nós uma norma e uma regra, mas a lei é o mínimo que se deve fazer, então, se nós queremos fazer as coisas com maior fervor, com verdadeira caridade, nós podemos também, na confissão, colocar os nossos pecados veniais. Mas, em tese, não são obrigatórios, mas é importante colocá-los. Padre, e quando é um pecado em pensamento, como eu posso saber quando se torna um pecado ou não? Nós temos uma parte dentro de nós que é rebelde, e essa parte são as nossas emoções. As nossas emoções, elas vão pervertendo os nossos sentidos interiores, pervertem a nossa imaginação, pervertem a nossa memória, por exemplo, fazendo com que nós nos lembremos de pessoas e de coisas ruins e tenhamos um mau sentimento em relação a isso, nos forçando à soberba e não ao perdão. Também as emoções elas pervertem a nossa cogitativa, fazendo com que nós interiormente criemos certos maus hábitos, certos padrões de comportamento que são inadequados. Já que é necessário que haja uma atuação racional para que haja pecado verdadeiramente pecado ou pecado mortal, então esses pensamentos eles só se tornam pecados quando eles são consentidos. Vou dar um exemplo. Lembrei de uma pessoa que me fez o mal. Se eu fico me deliciando, quer dizer que eu consenti, com a desgraça daquela pessoa, né? Espero que ela não cresça na vida, que ela pague os seus pecados, né, por mãos humanas, etc. Se eu fico me deliciando com isso, então eu pequei gravemente. Se vem um pensamento impuro, uma desordem sexual, se eu consinto com esse pensamento e me delicio com essa desordem, eu pequei gravemente. Então, aquilo que a desordem afetiva produz, né, como pensamentos, só se tornam pecados quando existe um consentimento, e esse consentimento a longo prazo ele vai também se tornando obras exteriores. Por exemplo, se eu sinto raiva das pessoas, com o tempo eu vou desconfiar dos outros. E aí está, digamos assim, a ação exterior desse pecado grave que eu cultivei dentro de mim. Nós temos que cuidar muito com os pecados de pensamento, porque depois, com toda certeza, eles vão se exteriorizando em uma série de atos maus. Então nós temos que rejeitar os maus pensamentos. E nós rejeitamos os maus pensamentos, não consentindo com aquelas coisas que eles nos sugerem e pedindo a graça de Deus para que Deus coloque as nossas emoções sob a guia da razão e não ao contrário. Quais são as penas do pecado mortal e venial? O que eles podem causar na alma? Então, existem dois tipos de pena.
uma pena que nós chamamos pena de dano e outra pena que nós chamamos de pena dos sentidos. Essas penas que inicialmente se referem ao inferno, a pena de dano é perder a Deus para sempre, e a pena de sentidos ser castigado por Deus para sempre. Essas penas, elas são as penas do pecado grave. Quando o sujeito ele peca gravemente, ele terá como pagamento daquilo que ele fez o inferno, que é você perder o bem supremo, perder a Deus, perder a vida eterna, e ainda você vai ser castigado com base nisso. Essa pena dos sentidos, elas reaparecem nessa terra na medida em que quando o sujeito ele peca gravemente, ele desordena a sua própria alma. E ele vai encontrar o quê? Escuridão, angústia, desordens e, no fundo, uma infelicidade profunda. Então, quem peca gravemente começa de alguma maneira a vivenciar as penas do inferno aqui nessa terra, que nós poderíamos resumir com a palavra infelicidade, e se o sujeito não se converter, não se arrepender dos seus pecados verdadeiramente diante de Deus, não pedir perdão, após a sua morte, ele é condenado e sofrerá um dano nos seus sentidos exteriores, com dores e sofrimentos no inferno. O pecado venial, ele gera penas que não são eternas e, portanto, o pecado venial não faz com que o sujeito ele chegue no inferno e depois seja castigado ou padeça de grave infelicidade aqui nessa terra, mas mesmo assim, o pecado venial, ele não permite que o sujeito ele progrida no amor. E por mais que o pecado venial não diminua a caridade que está dentro de nós, ela não permite que seja infundida um número maior de caridade e não permite, portanto, que o sujeito ele progrida na vida da união com Deus. Então, aqueles que pecam venialmente carregam e se permitem carregar uma série de desordens que depois terão que ser purificadas no purgatório. E o purgatório, segundo nos ensina a tradição, ele purifica com fogo, purifica, portanto, com sofrimento. Ou seja, ele purifica a semelhança da cruz. Padre, se eu sempre cometo o mesmo pecado, eu devo confessá-lo sempre? O que é importante que nós compreendamos? O óbvio é que aqueles pecados que nós cometemos, nós devemos sempre confessar, mas nós temos que compreender uma coisa, que na igreja, uma coisa sozinha, ela não resolve todos os problemas da nossa vida. Nós temos que entender que existem dois tipos de graça que Deus ele nos dá. Um é a graça santificante, que nos põe numa relação de caridade para com Deus e para com o próximo, curando a nossa vontade, deixando a nossa vontade reta. Mas existem também as graças atuais, que fazem com que nós nos movamos à caridade, mas também que nos concede toda a sabedoria e força e virtudes para que nós perseveremos no bem. Então, o problema aí do pecado recorrente não diz respeito à confissão. Porque a confissão, enquanto um canal da graça de Deus, um canal salvador, porque todos os sacramentos são como canais de salvação. Cada um ao seu modo, mas são canais de salvação. Então, o sacramento ele vai sempre funcionar, ou seja, ele vai sempre dar a graça habitual. Só que tem o seguinte, eu preciso me manter nesse estado de amizade com Deus, nessa vontade reta em relação ao meu próximo, nessa justiça.
eu preciso fazer o quê? Eu preciso me confessar todo dia para não pecar habitualmente no mesmo pecado? Não, eu preciso fazer penitência. A penitência, ela é uma forma de cura. Na verdade, essa forma de cura penitencial, ela está incluída no próprio sacramento da confissão. Só que, já que o sacramento da confissão, ele deve ser para todos, e ele deve levar em conta a fraqueza atual da pessoa, então as penitências que o sacerdote dá são sempre penitências muito brandas e facílimas de serem cumpridas. Mas não é porque a exigência do sacerdote é mínima que interiormente aquele que se confessa deve exigir de si o mínimo. Porque se ele não faz penitência para se corrigir, para reparar as penas dos seus pecados, acontece que ele diz: olha Deus, eu quero ser teu amigo, mas eu não farei nada para manter a amizade contigo. E a penitência, ela é uma ação concreta na qual você vai imitar a Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, e por isso que nós chamamos de penitência, né? Para quê? Para que você, olhando para as suas fraquezas, você se emende para não cair mais em pecado, ou seja, para que você mantenha essa amizade. Então, uma coisa urgente para quem realmente procura a verdade do perdão é que, sem penitência e sem implorar a misericórdia de Deus que vem e cura as nossas rebeldes emoções, não é possível se manter sem cometer pecado grave. Começando sempre pelo jejum, que foi a que Cristo deu, é a penitência mais importante, é a longo prazo a penitência mais difícil e inclusive é uma penitência que exorciza Satanás, como está na Bíblia. Tem demônios que só saem com oração e jejum. Só oração não basta. Então, o jejum ele tem a vantagem de nos livrar das tentações. E também, junto com o jejum, a vida de oração. Mas em que sentido? Uma oração que pede a misericórdia de Deus. Por quê? Porque é Deus que cura. É Deus que nos dá firmeza na nossa vontade para que a gente seja constante na nossa boa ação e na nossa boa obra. Então, pós-confissão, implorar a misericórdia de Deus e começar a colocar penitência na vida, né? No tempo que Deus quiser, e isso é um elemento importante, só no tempo que Deus quiser, Ele concede a graça e de um minuto para o outro, tudo aquilo que era um drama e uma dificuldade, Deus, Ele dissolve as trevas em luz. Por que Deus ele permite pecados recorrentes? Primeiro, para corrigir a soberba. Deus, ele odeia a soberba. Se nós estamos com um pecado recorrente, nós temos que começar a observar se nós não sempre queremos nos tornar senhores de nós mesmos e se nós não queremos sempre nos colocar acima dos outros. Então Deus ele castiga a nossa soberba, mostrando, deixando e permitindo com que a nossa fraqueza apareça para a nossa vergonha diante de nós e diante dos outros. Um outro motivo pelo qual eu acredito que Deus ele permite, apesar dos nossos esforços, que devem ser muito ridículos, com certeza, pelo qual Deus permite que a gente tenha pecados recorrentes e Ele não nos cure, está no Pai Nosso. Olha que coisa interessante. No Pai Nosso a gente reza assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é interessante que depois aparece um E. Um E a gente poderia trocar que por isso. Por causa disso, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do maligno. Quando eu guardo algum rancor, alguma mágoa, eu não me apresso
em perdoar antes do pôr do sol, que é o que a Bíblia manda, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não vos exponhais ao diabo. O que é o vosso ressentimento contra o outro, as vossas mágoas. Se existe, digamos assim, uma preguiça em perdoar, de coração, Deus, Ele não me livra das tentações e Ele deixa com que o maligno, ele vá e sempre ataque o meu calcanhar de Aquiles. Se esforçar por perdoar e por tirar todo tipo de rancor e mágoa, oferecendo tudo nas mãos de Deus, é de fato uma libertação gigantesca contra as tentações e contra as nossas fraquezas. Então, na minha experiência, essas duas coisas eu acredito que são importantes para a gente vencer os pecados recorrentes. Podemos comungar estando em pecado mortal ou venial? Não podemos. Por quê? Porque a Eucaristia, ela é o céu na terra. Então, assim como no céu não entra quem não tem caridade, não toca no corpo de Cristo quem não tem caridade. Só 3 pessoas podem comungar na Igreja Católica. Essas 3 pessoas, elas estavam diante da cruz de Jesus. João, o apóstolo, por quê? Porque ele era sacerdote. Então os sacerdotes comungam sempre. A Virgem Maria, que era a pureza em pessoa, a santidade em pessoa, representa aquelas pessoas que já são santas. Então essas podem comungar. Maria Madalena. Maria Madalena representa quem? Os pecadores arrependidos. Então, digamos assim, para o geral, tá? Só quem está arrependido verdadeiramente dos seus pecados, com firme propósito de mudar, tendo feito um ato de verdadeira contrição e fugindo à ocasião do pecado, esses podem comungar. Nós orientamos, e a Igreja orienta, que depois de um pecado mortal, a pessoa se confesse e manifeste perante o sacerdote, que está ali como juiz de quem vai observar se existe verdadeiro arrependimento ou não. Ele dá a absolvição e Deus vem e perdoa. Mas, tecnicamente, apesar de que isso não é aconselhável por humildade, tecnicamente, uma pessoa que faz um ato de contrição verdadeira, ela pode comungar. Por quê? Porque o ato de contrição verdadeira infunde de novo a caridade e a pessoa ela é perdoada. Em casos raríssimos, onde é difícil encontrar-se com um sacerdote que confesse, se a pessoa ela realmente faz um ato de contrição e Santo Tomás de Aquino diz, com o intuito de se confessar, quando seja possível, ela então é perdoada e ela já pode comungar. Ou se você vai com verdadeiro arrependimento para o sacramento da confissão, mas em pecado mortal jamais. Por isso que é um erro dizer que a comunhão é para os pecadores. A comunhão é para os pecadores arrependidos e não para qualquer pecador que acha que ele é o Senhor da vida dele e não o Criador de todas as coisas. Padre, para concluir, por que nós precisamos nos confessar para um sacerdote igual a nós e não diretamente com Deus? São Paulo ele diz que a igreja ela é cabeça e membros. Aqueles que são cabeça, que receberam esse ministério de guia, eles devem realizar uma obra de paternidade espiritual na alma daquelas pessoas que Deus os confiou. Então, sob certo aspecto, de fato, um sacerdote ele é igual a qualquer outra pessoa, mas sob outro aspecto, ele recebeu de Deus uma paternidade espiritual que outras pessoas não receberam. E essa paternidade espiritual tem como finalidade formar a Cristo
na alma daqueles que buscam a Deus. É muito interessante que Deus, Ele quis que nós amássemos a Ele sobre todas as coisas, mas Deus também quis que nós amássemos ao próximo como a nós mesmos, e Ele quis que nós também sejamos amados pelos outros. Então, o sacramento da confissão tem uma característica muito interessante, no qual você deixa com que alguém te ame e você seja amado. Só que esse amor na confissão não é um amor afetivo, no qual o sacerdote ele vai te escutar, ele vai te dizer umas palavras consoladoras e vocês vão ficar amigos e um vai gostar do outro. Não, não, não. Na confissão, o amor pelo qual o sacerdote ele vai amar o penitente formando no penitente nosso Senhor Jesus Cristo, através do perdão que vem de Deus, mas por intermediação de um sacerdote que julga, como eu disse, se a pessoa está arrependida ou não está arrependida. A pessoa que quer simplesmente pedir perdão a Deus diretamente, ela se fecha de alguma maneira ao amor ao próximo. E ela se fecha a algo que é tão importante na igreja e que manifesta algo de Deus, se fecha também a paternidade espiritual, que é tão importante. Na igreja nós caminhamos sob guias, com pastores, com pais espirituais. Então, sim, abrir o coração na confissão é abrir o coração a um pai espiritual que não vai fazer o que lhe dá na telha, mas vai fazer aquilo que Jesus lhe pede. E esse exercício daquilo que Jesus lhe pede é uma paternidade que o penitente tem que acolher, é como um amor de Deus Pai por ele através de um homem concreto. Nós temos que amar a confissão, e aqueles que amam a confissão e fazem a confissão com toda a reverência ao sacerdote e com um coração contrito, esses vão colher os benefícios de uma relação mais justa com Deus ao longo da sua vida.